Olá, pessoal, tudo bem? Vamos gravar o conteúdo da nossa aula assíncrona do dia 5 de julho, tá bom? Nessa aula nós vamos falar sobre a lista de exercícios, tá? São 7 exercícios para fazer o algoritmo e fluxograma. E daí também, para dar sequência ao assunto, nós vamos falar sobre linguagens de programação, tá? Mas para dar o início do Python, tá? Vou mostrar um códigozinho em Java e vou falar da linguagem de programação Python, ok? Vamos lá, eu vou compartilhar uma tela para começar com a lista de exercícios. Só um minuto, por favor. Vamos lá. Acho que está indo. Foi. Perfeito. Ok, já apareceu ali, né? Então nós vamos, né? Aqui por enquanto tá, vocês não vão conseguir ver, né? Se você vê antes de liberar, tá? Mas nós temos aqui uma apresentação hoje sobre linguagem de programação e nós vamos ter aqui a aula gravada, que é essa aula que está acontecendo. Mas nós temos aqui no começo, tá? Nas atividades, também uma atividade que por enquanto está apagadinha para vocês, tá? Olha lá, primeira lista de exercícios, primeiro bimestre, ok? Essa lista, ela está sendo apresentada para quem assistir a aula do dia 5 de julho, vocês têm até o dia 25 de julho, até as 23h59 para postar no Moodle. Eu quero só um arquivo que você vai fazer todos os exercícios lá, tá? Do jeito que você quiser. Fazer ele escrito à mão, desenhado o fluxograma do jeito que você quiser, ou faz no Word, desenha o fluxograma lá no dia, por exemplo, DIA lá, né, que eu mostrei para vocês, e vocês copia a imagem, joga no arquivo só vai ter um lugar para vocês fazerem, né? Quando tiver liberada, você vai apertar aqui esse link, né? Por enquanto não vai abrir para vocês, mas vocês vão ver alguma coisa mais ou menos assim quando abrir, tá? Ó, vamos lá, beleza. Ó, faça todos os exercícios da lista e anexe somente um arquivo, tá? O arquivo PDF está aqui. Eu só coloquei uma imagem aqui, ó, que tem aqui o exemplo que eu já vou falar para vocês. E descendo aqui vai ter o lugar para você anexar o arquivo que você fizer, tá? Você clicando aqui, você vai visualizar a lista de exercício em PDF. Eu já vou abrir ela aqui, que ela já está aberta, daí me facilita para eu explicar para vocês, tá? Beleza. Tá lá a lista de exercícios, 5/7, papapá, algoritmos, Narci, entrega dia 25/7 no Moodle. Ó, vamos lá. Construa um algoritmo com a descrição, narrativa ou pseudolinguagem e em fluxograma, tá? Aqui eu já estou falando de um exercício exemplo, tá? Ó, que calcule o valor a ser pago por um convidado no primeiro churrasco da disciplina de fundamento de programação, sei lá, ou disciplina de algoritmos, tá? Sabe-se que foram compradas bebidas, carnes, salada e pão, tá? Também temos que ficar atento ao número de convidados, tá? Então, vamos fazer um churrasco da turma nossa, de algoritmos, por exemplo, de qualquer disciplina, e nós vamos saber quantas pessoas vão, porque nós vamos ter que comprar alimento e bebida para todo mundo, tá? Refrigerante e suco, né? E nós temos que saber lá, vai gastar R$ 100 e tem 10 convidados. Então vai dar R$ 10 para cada um exemplo. Beleza? Beleza. Então, vocês têm que saber quais as informações de entrada,
o que fazer para o processamento, ou no processamento, e saber a saída, tá? Então, calcule o valor a ser pago por cada convidado no churrasco da turma. Sabe que foram compradas bebidas, carnes e saladas, tá? Aqui já está, o exemplo já está pronto, tá? Eu falei que o algoritmo, ele tem essa característica aqui, ó, tem o nome do algoritmo, fim do algoritmo. Tem a definição de variáveis, que já falamos sobre definições de variáveis, tipo de dados, etc. Tá aqui, né? Então, são todas as variáveis que eu julguei importantes. Total de bebida, total em dinheiro, em valor, tá? Total de carne, total de salada, total de pão. O que também me interessa, quantidade de convidados, o resultado, eu criei o resultado aqui que eu coloquei o total da despesa dividido pela quantidade de convidados e o total da despesa como saída também, tá? Então, o que para mim é a entrada? O total de bebidas, total financeiro, tá? Total de bebidas, total de carne, total de salada, total de pão, tá? E também a quantidade de convidados. Isso é importante para mim no meu algoritmo, tá? Essas 4 entradas, mais a 5ª entrada, que é o total de convidados, tá? Então, o que eu vou fazer? O total da despesa, eu vou somar tudo que eu comprei. Comprei bebida, refrigerante, suco, água, tá? Nós não podemos beber álcool, ótimo. Comprei carne no geral, tá? Linguiça, frango, e carne alcatra, picanha, por exemplo. Salada, tomate, cebola, alface, por exemplo. E pão, tá? Salada também pode entrar batata, tal, né? Para fazer uma maionese, etc, tá? E quantos convidados, né? Me interessa também quantos convidados ali. Aqui eu fiz a soma de tudo que eu comprei. E o que é o resultado? O resultado para mim é o seguinte: foram gastos R$ 500, por exemplo, tá? Em tudo isso daqui, né? E eu dividi esse total dessa despesa por 30 convidados. Então, beleza, divide 500 por 30. O que eu vou escrever? O total que foi gasto, gastou-se R$ 500, tá? E cada pessoa vai ter que pagar, deixa eu até fazer uma conta aqui, né? Supondo que seja R$ 500, então R$ 500 dividido por 30 pessoas. Então, cada um vai ter que pagar R$ 16,66, tá? Então, bacana, é isso que eu quero no meu algoritmo, tá? Eu já falei que eu me interesso muito por essa parte aqui, passo 1, 2, 3, 4, mas eu tenho as entradas que estão aqui, o processamento e a saída. Dei tudo isso daqui em fluxograma. O fluxograma está aqui, estão vendo aí certinho. Início e fim, todas as minhas entradas, bebida, carne, pão, salada e os convidados, as 2 operações, as 2 expressões que eu fiz aqui no processamento e a saída, que é o total gasto e o total por pessoa, tá? E fim. Beleza, tranquilo. Aqui para baixo são os exercícios que eu quero, tá? São 6, 7 exercícios, tá? Exercícios simples que eu quero que você faça dessa forma aqui. E fazendo fluxograma também, tá? Só vou ler o primeiro aqui, ó. Faça algoritmos para resolver as situações abaixo. São 2 partes, conforme o exemplo acima. Primeira parte, descrição narrativa, o algoritmo em si, tá? E o fluxograma, né? O que esse algoritmo vai ter que fazer? O algoritmo vai ter que permite fazer a conversão cambial entre reais e dólar. Considere a taxa de câmbio para cada dólar. Para você comprar $1, você precisa de R$ 5,40, tá? Leia o valor em reais e mostre o correspondente em dólar. Por exemplo, eu tenho R$ 1.000. Quantos dólares que eu compro, tá? Beleza. E assim vai, tá? Tem um que tem uma expressãozinha para você calcular o dobro, a soma, a multiplicação, tá? Tem exercícios que a gente já fez, já conversou, já mostrei.
tem o que calcula o índice de massa corporal, tá? Beleza? Tem o que valor depositado, acho que a gente até fez alguma coisa semelhante a essa daqui. Tem uma loja que está vendendo produtos em 5 prestações, eu quero saber qual que é o valor da prestação, tá? Tem um que recebe o custo e o valor de venda, eu quero saber um valor com um acréscimo de 7%, e um número que eu retorne o antecessor e o sucessor de um número inteiro. Beleza? Beleza. Esses exercícios que estão aqui no Moodle. Um pouquinho, vou até fechar aqui. Fechou, não fechou? Deu uma travada. Ó, beleza, está aqui no Moodle para você clicar aqui, tá? Beleza? Beleza. Então, isso que eu quero nessa atividade que vai estar liberada a partir do horário da aula de amanhã, tá? A partir do horário da aula de amanhã, né? Se clicar aqui, ó, vocês podem ver que vai estar escrito lá o seguinte, ó. O questionário não estará disponível antes de segunda-feira, 5 de julho, às 13h50, que é o nosso horário de aula, tá? O questionário será fechado domingo, dia 25 de julho, às 23h59. Por que domingo? Esse dia 25 é o dia antes da nossa primeira prova, tá? Essa lista vale aqueles 20% da nota bimestral, ok? Ok. Perfeito. Por enquanto é isso em relação à lista, tá? A apresentação que eu quero mostrar para vocês hoje é esta daqui, tá? São 12 slides, tranquilinho também, tá? Eu vou rodar ele agora. Vamos ver se dá certo, só um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, iniciar. Só um pouquinho. Acho que vai. Pronto. Aqui o meu já apareceu. Compartilhamento. Opa, deu um probleminha aqui. Vamos esperar. Beleza. Então, aula de algoritmos, dia 5/7. Pessoal, então esse daqui é sobre linguagem de programação, né? Ou como as características, o modo de escrita, a sintaxe da linguagem de programação, né? A linguagem é a linguagem de programação tem as características de uma linguagem igual a nossa mesmo, tá? Nós conversamos e todos entendem, tá? Nós escrevemos e também todos conseguem ler, né? Vamos começar aqui sobre como você lê, ou como que a cabeça da gente começa a ler, como nós estamos acostumados a ler, tá? Um minutinho para vocês pensarem o que está escrito aqui. Essa é uma definição de linguagem de programação. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, né? Normalmente, naturalmente, nós lemos na horizontal, né? Você começa a ler uma linha, vai até o final, começa na outra, e assim vai, tá? Aos interpretadores de linguagem de programação também, né? Mas quando você muda, né, vira o botãozinho da cabeça nossa, nós conseguimos ler na vertical, ó. Linguagem de programação usada para descrever algoritmos. Isto é, sequência de passos que levam à solução de um problema. Ela né, visa permitir que os usuários especifiquem como estes passos devem ser
sequenciados para resolver um problema. Ok? Ok. Mas nós estamos acostumados a ler isso, né? Só faltou essa última frasezinha que não coube lá. Quando você vê isso, dá um parafuso, dá um nó na nossa cabeça, tá? Mesma coisa, a sintaxe de uma linguagem de programação, ela tem que ser do jeito que ela consiga entender, tá? Mas, tirando essa brincadeirinha aqui, é isso, né? Ó, o que uma linguagem de programação faz? Ela é usada para descrever algoritmos, isto é, uma sequência de passos que levam à solução de um problema, e visa permitir que os usuários especifiquem como esses passos devem ser sequenciados para descrever ou para resolver um problema, tá? Especificar algoritmos com precisão. Então, a linguagem de programação faz isso, tá? Então, vamos lá. Rapidinho essa apresentação aqui, né? Existem os tipos de linguagem de baixo nível e de alto nível, tá? A de baixo nível é restrita à linguagem de máquina, forte relação entre as operações implementadas pela linguagem, pelo hardware, tá, né, as operações implementadas no hardware, então você programa a coisa no hardware, tá, é como se fosse um código embarcado lá no componente, no chip, na placa, né, e etc, tá, no registrador e tudo mais. De alto nível, aproxima-se das linguagens usadas pelos humanos para expressar problemas e algoritmos. Cada declaração numa linguagem de alto nível equivale a várias de baixo nível, tá? Então, para você fazer de baixo nível, você precisa de muito mais linhas de código. Então, uma declaração de uma linguagem de alto nível equivale a várias declarações lá, tá? Beleza. As de alto nível. Problema que pode ser solucionado muito mais rapidamente, né, e com muito mais facilidade. A solução dos problemas não precisam ser obscurecidas pelo nível de detalhamento necessário na linguagem de baixo nível, tá? Os programas da linguagem de alto nível, o programa é normalmente fácil de seguir e entender a cada passo da execução, tá? Passo a passo, linha por linha, caractere por caractere, tá? As linguagens de baixo nível, indicada para os que precisam implementar instruções de máquinas específicas que não são suportadas nas linguagens de alto nível, tá? Grande eficiência e o reduzido tamanho dos programas, tá? Impossibilidade do uso de linguagem de alto nível, né? Hardware simples, tá? Então, é específico demais ali, tá? Beleza. As linguagens de programação, né? Existem muitas linguagens de programação, centenas aqui, tá? Só que elas são agrupadas nessas 4 gerações. Primeira, segunda, terceira e quarta geração, tá? Então, a primeira geração é a de baixo nível, linguagem de máquina. A segunda geração é a grande quantidade de bibliotecas, de software, sistemas de execução em tempo real e desenvolvimento de gerenciadores de bases de dados, tá? Terceira geração, capacidade procedural e estrutural, né? Procedimento, fração de código, né? Então, um programão você pode fazer vários procedimentos pequenos para resolver aquele problema, tá? E todos são estruturados. Ele é formal, estruturado, tá? Quarta geração, sistemas especialistas, desenvolvimento de inteligência artificial, execução de programas em paralelo, tá? Então, é o que a gente está hoje aí e está dando um passo à frente, né? Hoje você consegue fazer vários sistemas de inteligência artificial que reconhece padrões, reconhece, né, está procurando alguém numa multidão, ele tem na base de dados, eu quero pegar um cara careca, que usa óculos, olho claro, não sei o que, boquinha meio torta tal, eles vão achar alguém parecido comigo, ou eu lá no meio de uma multidão, o software faz isso, tá? Beleza. São várias linguagens, né? Tem um monte, tem o Python aqui, ó, Python, né? Mas tem lá, desde o tempo de antigamente, ó, Fortran, Lisp, COBOL, BASIC, ó, programei em COBOL, programei em BASIC, programei em Fortran, programei em Pascal, né, em C, Delphi eu programei, Java muito pouco, tá? E Python eu sei umas 2, 3 coisas lá, tá? Beleza. Aqui é um exemplo de uma linguagem, de um código em Java,
Notem que ele tem toda uma características nas suas classes. Não, aqui é um cadastro de empregados, por exemplo, tem um número, tem um nome, tem um CPF, tem um salário, né? Daí tem os valores das variáveis, tem um fora aqui que é um laço de repetição, que ele vai de 1 até 10, né? Até 10 ou 9, né? Menor, ó, ele vai de I igual a 1 até I menor que 10. O que é menor que 10? É o 9, né? E ele vai fazer essa inserção dessas strings, nome, CPF, salário, tá? Depois ele transforma, né? Então isso é um código em Java. Note que cada chave, colchete, chave, né? Cada chave aberta vai ter uma correspondente, ó. Essa fecha com essa, desculpa, é isso. Essa fecha com essa. Ah, deve ter mais aqui. É uma fração de código, né? Na verdade, aqui eu tenho uma que abre, parênteses, 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 parênteses. Tá, vai ter mais para trás, aqui é só um pedaço do código, né? Beleza. O Python é uma linguagem orientada a objeto, interpretada, interativa, comparada ao Perl e o Java. Tá? Quem criou foi em 1987, foi o Guido von Rosen, tá? É bastante adequado para escrever pequenos códigos ou pequenos trechos de código, tá? Pode receber modos escritos da linguagem C e C++, tá? Hoje em dia você consegue fazer muito mais coisa, né? Interpretador pode ser embutido em uma aplicação para garantir a interface programável. Então, tem um interpretador lá que a gente usa o IDLE, a gente usa vários outros que eu mostrei para você e falei que tem, mas nós vamos trabalhar mais em cima do interpretador, do IDLE, mas pode ser feito em qualquer um outro, né? Eu dei uma pincelada nessas informações e a partir da outra aula, mais para frente, nós vamos começar a mexer no Python para valer, tá? Beleza? Beleza. E esse é um código Python, galera. Esse é um código Python. É um código que, inclusive, está na lista, né? Na lista, mas para fazer algoritmo e fluxograma. Não é para fazer, né, código em Python, tá? Que nós não sabemos ainda. Tem a entrada, peso e altura. E o índice de massa corporal é o seguinte, é o peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Isso é a definição de índice de massa corporal. Beleza? Beleza. E eu escrevo o índice de massa corporal. A diferença que é na sequência aqui, eu falo assim, ó, se a pessoa, se o índice de massa corporal, dependendo da entrada do peso e da altura, se for maior que 24, a pessoa precisa emagrecer, tá? Se for menor, ela está no peso ideal, né? Mas isso é simplório, tá? É bem simples, bem simples, porque você tem índice de massa corporal diferente para homem e para mulher, né? E tem as faixas também, tá? Eu coloquei 24 aí porque é o básico. Então, acima de 24 tem que emagrecer. Para baixo ele está no peso ideal. Só que tem diferenças ali, né? Pessoa muito magra, ou né, peso normal, e daí tem a pessoa obesa e até obesidade mórbida, né? Então tem várias faixas ali. Mas isso é um código Python, tá? Isso é um código Python. Eu rapidamente vou ver se eu consigo rodar ele aqui, só um minuto. Vou parar essa apresentaçãozinha aqui. Está pensando? Ok. Enquanto eu copio aqui, eu vou abrir. Então, eu vou copiar esse código Python aqui, tá? Só um minuto. Opa, não é isso que eu queria, eu quero copiar, não mover. Não foi. Só um pouquinho. Foi, deixa eu copiar, tá? Esperar abrir aqui. Aí nós já finalizamos. Só um pouquinho. Tá abrindo ainda. Lá, tô pensando. Abriu, tá? Vou chegar aqui, vou criar um novo arquivo, né? Só vou mostrar depois. Ó, beleza, né? Eu falei em algum momento que quando tem um joguinho da velha, um comentário. Essa linha aqui vai ser desprezada, essa também, essa também, essa também, tá?
Então, eu falei que tem tipo de dados float, que são números reais, né? Então, peso e altura são números reais. Aqui, na hora de copiar, ele não entendeu essas aspas aqui, tá? Copiou do PDF, né? Então, aqui, ó, ele vai aparecer lá, ó, digite o seu peso, digite sua altura. Ele vai fazer, né, o cálculo e vai falar assim, ó, o seu índice é tal. Daí ele vai lá fazer um condicional, um teste condicional, um if, que a gente não sabe fazer ainda, mas nós vamos aprender, tá? Ele vai, se for para cima de 24, ele vai falar que ele está no peso, que ele precisa emagrecer. Caso contrário, ele vai subir lá, tá? Vamos ver se eu preciso, vou dar qualquer nome aqui. Vamos ver se eu preciso, eu tenho 1 metro, desculpa, peso, eu tenho 74 quilos, sei lá em quanto, 74.800, eu tenho 1,67 m, bem medido, tá? Beleza, ó. Eu tô acima, ó, o meu índice de massa corporal é 26,88, eu preciso emagrecer, tá? Eu preciso emagrecer. Ó, o seu índice de massa corporal é 26 ponto alguma coisa. Você precisa emagrecer. Então, eu estou fora do meu, com esse peso e essa altura, eu estou fora, tá? Vou rodar aqui para alguém. A gente não tá, mas vou pegar aqui um peso de alguém que seja magro, tá? Vou pegar lá, a pessoa tem 62, 63 quilos e tem 1,67, tá? Ó, 22,58, né? Aqui eu dei uma dízima, mas eu consigo depois mostrar para vocês. Ó, ele está no peso ideal, né? Como é que eu faço para tirar esse tamanho aqui, né? Eu venho aqui na hora de mostrar e falo assim, ó, rounding, vai aparecer o número, eu quero 0,2, eu quero 2 casas e fecho, tá? Vamos rodar lá para vocês verem que dá certo. Cadê? Aqui, né? Eu vou usar o mesmo exemplo ali, ó, 63 kg, 1,67. Apareceu só 2 casas decimais, que eu coloquei aquele round lá. Então, ele arredondou aqui para, né, para 9. Ok? Ok. Mas isso daqui a gente vai ver depois, com todos os detalhes, todos vão conseguir fazer, todos vão tirar nota 10 na prova, tá? Beleza. Retornando aqui. Então, pessoal, a gente falou sobre a lista, que está lá no Moodle, beleza? No lugarzinho dela lá. E falamos sobre linguagem de programação. Só uma geral, assim, para vocês saberem que existe alguma coisa, tá? Em relação a nós, deixa eu parar esse compartilhamento aqui, nós vamos estar na terça-feira, né? Essa aula seria a aula de segunda, não sei quando que vocês vão assistir, mas nós vamos, na aula de terça-feira, eu vou dar uma conversada um pouco mais com vocês, né, sincronizadamente, né, sobre a lista de exercício, ok? Então, por enquanto é isso, né, assistam a aula e eu estou à disposição de vocês no e-mail, tá bom, pessoal?